Se você achava que Dora, a Exploradora, era apenas um programa criado para educar crianças, está completamente enganado. Dora, a Exploradora, foi inspirada em uma história extremamente trágica sobre uma menina latina que viveu um verdadeiro inferno. Se você gostaria de conhecer a verdadeira e triste história por trás do que conhecemos hoje como Dora, a Exploradora, prepare-se. Porque depois de assistir a este vídeo, você nunca mais verá a Dora da mesma maneira. Tudo começou na juventude do criador de Dora, a Exploradora, Chris Gifford, quando ele estava apenas começando a estudar comunicação na universidade. Ele tinha como prática universitária documentar algumas das histórias que podia encontrar nos jornais. E depois de buscar em várias fontes, chamou a atenção dele uma história em particular, uma história sobre uma menina imigrante que perdeu a vida. Chris ficou tão intrigado em saber o que tinha acontecido com essa menina que imediatamente foi ao internato onde ela estava, antes da tragédia. Ao chegar e perguntar sobre essa garota, Chris ficou completamente surpreso. Os responsáveis contaram a história sobre essa menina, dizendo que se tratava de uma imigrante chamada Dora. A menina morava com sua avó no México. Ela tinha um pai que foi para os Estados Unidos e constantemente dizia para Dora que muito em breve mandaria buscá-la para que finalmente se reunissem e tivessem uma vida melhor. O dia finalmente chegou. O pai de Dora se organizou com o irmão dele, ou seja, o tio de Dora, para que eles fossem juntos e cruzassem para os Estados Unidos. Mas Dora estava com muito medo. O pai dela tinha contado histórias de quando ele cruzou e o quão difícil isso pode ser. Mas para que Dora não tivesse medo, ele disse para ela não se preocupar, que visse tudo como uma aventura ou uma travessia dentro de um jogo. Mas Dora continuava repetindo: "E se eu me perder, papai?" Com isso, o pai dela tentou descrever alguns lugares e referências para que Dora não se perdesse e ficasse mais tranquila. Semanas depois, o dia chegou. Dora se despediu da vovó e preparou sua mochila com o mapa que seu pai havia descrito. Durante todo o caminho, Dora se sentiu completamente sobrecarregada e com medo do que pudesse acontecer. Por sorte, ela estava acompanhada de seu tio e de seu primo, Diego, que, segundo Dora contou, gostava muito de animais e tinha o sonho de trabalhar no zoológico do Central Park. Diego tentou acalmar Dora, mostrando para ela que tudo ficaria bem. Foi por isso que ele deu para ela um bichinho de pelúcia de um macaco rosa, já que Diego trazia vários brinquedos de animais, mas o seu favorito era o de uma onça pintada. Apesar das tentativas de Diego para que Dora ficasse bem, tudo mudou em um piscar de olhos. Na noite em que finalmente tinham que atravessar o deserto, vários agentes de imigração os interceptaram, fazendo com que todos ficassem nervosos e corressem em direções diferentes. Dora não sabia o que ocorria e saiu correndo sem direção, mas ao perceber, seu tio, seu primo Diego e todas as outras pessoas tinham desaparecido. Durante toda aquela noite trágica, Dora ficou assustada e chorando, esperando o amanhecer para ver se seu tio e Diego voltavam. Mas isso não ocorreu. No dia seguinte, Dora teve a sorte de ser encontrada por alguns agentes e foi levada para o centro de imigração. Tentaram localizar sua família, mas ao procurar entre seus pertences, só encontraram sua mochila, o macaco rosa e seu mapa, com várias rotas que na verdade não levavam a lugar nenhum. Ao entrevistar Dora, ela apenas disse que queria ver seu pai. Infelizmente, nunca conseguiram localizar o pai de Dora e também não houve nenhum pedido pela menina. Isso porque o pai de Dora soube, graças às notícias, que vários corpos de imigrantes foram encontrados no deserto, exatamente um dia depois do que estava planejado para eles cruzarem. Os nomes de Cuauhtémoc Martínez e Diego Martínez foram mencionados. Por isso, para o pai de Dora, foi um sinal claro de que sua filha também havia morrido. Como ninguém a reclamou, era impossível trazer Dora de volta ao México. Eles não tinham um endereço claro ou algum contato familiar, então tiveram que levar Dora para um internato. Nesse internato, Dora foi maltratada e julgada por ter uma nacionalidade diferente, por não conseguir se comunicar com os outros em inglês.
Tudo o que Dora queria era encontrar seu pai. Por isso, ela passava o tempo todo chorando no internato. Um dia depois de tanto sofrimento, Dora fez de tudo para escapar e ir em busca de seu pai. Mas, infelizmente, 5 dias depois, Dora foi encontrada novamente no deserto, mas desta vez sem vida. A única coisa que conseguiram salvar dela foi sua mochila, seu mapa e aquele boneco que seu primo lhe deu de presente. Dora fez uma última tentativa de encontrar seu pai. Mas por causa do clima tão difícil, da falta de direção e da pouca experiência que tinha, Dora não conseguiu. Ao conhecer toda essa história trágica, Chris se inspirou para documentá-la da maneira mais criativa que conseguiu imaginar, criando as histórias das aventuras de Dora. Ele fez isso principalmente porque acreditava que, se não tivesse havido alguma barreira na comunicação ou aquele racismo, possivelmente Dora ainda estaria viva e talvez também pudesse ter encontrado seu pai. O programa não é só um show típico para entreter crianças com um toque educativo que pode soar absurdo para alguns. Chris se concentrou em fazer com que cada episódio possa ajudar crianças ou até mesmo adultos que passem por situações em que essa comunicação possa ser muito útil, inclusive salvá-los de uma situação de vida ou morte. Dizem que os pertences da Dora simplesmente foram jogados no lixo, mas alguns querem acreditar que o pai dela soube da morte da Dora e foi buscar as coisas dela para nunca se esquecer dela. Depois dessa história trágica, Chris continuou firme em sua carreira, até conseguir criar uma série animada que homenageasse a memória dessa menina. Desde que a série foi lançada, muitas pessoas gostaram tanto que ela está no ar há mais de 2 décadas. E, de certa forma, a série da Dora ajudou a conscientizar pessoas do mundo todo sobre a cultura hispânica. Enfim, amigos, às vezes as histórias mais inocentes escondem as verdades mais dolorosas. Dora, que um dia foi uma menina cheia de esperança, acabou se tornando um símbolo de todos aqueles que sonham com uma vida melhor. Seu espírito vive em cada aventura do programa, nos lembrando que mesmo nos caminhos mais escuros, sempre há uma garota faísca de luz. Talvez por isso, milhões de pessoas cresceram com ela, sem saber que por trás de suas músicas e sorriso havia uma história de perda. Amor e coragem, uma história que merece ser lembrada, não apenas vista na televisão. Mas e vocês? O que acham da triste história por trás de Dora, a exploradora? Vocês gostariam que contássemos a história por trás de outro personagem? Vamos ler vocês nos comentários.